O uso de cosméticos por crianças preocupa especialistas e órgãos de saúde. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, mostram que o uso indiscriminado de maquiagem e outros produtos de beleza na infância pode trazer riscos à saúde. Segundo a Anvisa, há registros de reações adversas, como irritações na pele, dermatite de contato, vermelhidão e coceira. Em casos mais graves, foram notificadas alergias sistêmicas que exigiram atendimento médico. O órgão mantém o sistema de cosmetovigilância, onde consumidores e profissionais podem relatar problemas relacionados ao uso desses produtos. Os médicos dermatologistas têm alertado sobre essa tendência de uso de cosméticos por crianças, uma situação influenciada muito pelas redes sociais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para a entrevista a médica dermatologista Vanessa Mussupapo, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Boa noite, doutora Vanessa, obrigada por nos atender e falar sobre um assunto tão importante e super atual. Boa Boa noite. noite, obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente está vendo cada vez mais crianças usando cosméticos que são para adultos. E isso tem gerado muitos problemas, né? Que chega nos consultórios, enfim, com alergias, irritações. Então é muito bom poder falar sobre isso. Antes de eu começar a te fazer perguntas, efetivamente, eu acho que isso é realmente uma coisa que virou um lugar comum, né. É Virou. muito comum, né, você vai no shopping, vai no restaurante, as menininhas estão todas maquiadas, com esmaltes, né. Coisa que não se via há uns nem tanto tempo atrás, há uns 8 anos atrás, uns 5 anos atrás, não via isso, né. E hoje em dia tá uma febre. Eu tenho amigas médicas que as filhas são adolescentes e estão nessa, e elas vêm aqui no consultório porque todas querem fazer skincare, skincare, skincare. Que Por um lado é bom, por um lado é bom, porque assim, elas vão começar a cuidar da pele logo de pequeno, que é o ideal. Mas por outro lado, os pais têm que entender que as crianças não podem usar o que elas estão usando, o que vem na internet. Então eles têm Gente, que se quando eu virar. era criança, eu acho que nem existia essa palavra, esse termo Não, não skincare. existia, não Existia nos existia. Estados O Unidos, skincare né. o skincare veio por causa da pandemia, né. Na pandemia veio esse negócio de ficar em casa, de cuidar da pele, de se cuidar, que não podia sair de casa, e aí vieram os influencers falando sobre cosméticos e viu-se um nicho gigantesco ali, né, na indústria dos cosméticos. Então, É, isso é uma coisa outra coisa, né, escova. Eu me lembro que escova eu fui fazer escova quando eu já tinha, sei lá, uns 15, 16, 17, sei lá, talvez até mais velha. Hoje em dia as meninas com 10 anos já estão fazendo escova, Babyliss, né, enfim, mudou tudo totalmente. isso mudou totalmente, mudou totalmente. E a maior culpa era das redes sociais, né. Efetivamente, doutora Vanessa, a partir de que idade que pode se usar maquiagem? Na verdade, assim, a Tá partir de que certo? idade pode? A partir da adolescência, vai, uns 12, 13 anos, ok. Existe maquiagens infantis, né, que as crianças podem usar, que não tem, conservantes muito alergênicos, você tem são substâncias que podem ser utilizadas por crianças, mas assim, no modo geral, o ideal é usar maquiagem a partir de 12, 13 anos, né, Mas aí que é essa maquiagem específica infantil não, aí já pode usar não, aí já maquiagem pode usar comum. maquiagem mais comum. Agora Tá. infantil, né, porque a gente vê muita criancinha mesmo usando esmalte, maquiagem, sombra, rímel, batom, né. Na minha época tinha batom a gente até usava um batonzinho, aquele moranguinho, lembra do Isso, moranguinho, do o brilhinho? moranguinho o brilhinho do Boticário, que tinha uma A gente latinha. até usava, mas era isso só, né. Então hoje em dia, por conta das redes sociais, isso virou moda. E as crianças têm usado cada vez mais. Então, assim, maquiagem a partir de 12, 13 anos é uma idade ok. Legal. Cosméticos mesmo também, Ah, porque sim, quando você cosméticos também, nessa idade. Antes disso, não.
não tem que usar Tipo nada. esqueci o nome, rub, ai, esqueci o nome, esfoliantes, essas coisas, né? Nem pensar. Só. É, porque na verdade, quando você está entrando na adolescência, você está tendo aquela mudança hormonal, então a pele ela passa a ter mais acne, ela passa a ficar mais oleosa, e aí se justifica o uso, né, dos cosméticos, do esfoliante, do ácido, só, e do hidratante, né? O hidratante pode usar, o hidratante é uma coisa que é um coringa que pode usar em qualquer idade. Legal. Então, Doutora Vanessa, quais são os principais riscos do uso precoce de cosméticos em crianças? a pele da criança, ela não é uma pele madura, né? Ela não tem, não é uma pele mais grossa, digamos assim, é uma pele muito fininha, muito delicada. Então, se você começa a colocar cosméticos como ácido, vitamina C, que a gente vê crianças usando, você tem um risco muito grande de ter alergia, irritação, desencadear uma dermatite de contato, é, piorar a dermatite atópica, que é aquele ressecamento de pele. Então, você pode ter vários comorbidades, e com essas irritações pode vir infecção, pode vir outras doenças que foram desencadeadas pela alergia, por exemplo. A Então, é pele bem da complicado. criança ela é mais sensível do que a pele adulta, porque ela é mais fina, Ela é porque mais tem gente fina, que ela fala assim, ah, é frescura, isso é frescura. não, Não é não é frescura. frescura. É uma pele que ela não tem, ela não é uma pele que é uma pele mais madura, que é mais uma pele mais resistente, digamos assim. Ela é uma pele fina, é uma pele mais sensível. Tanto que a gente fala, pelinha de bebê. Sim, porque pode ver a pele tem uma textura fininha, né? Bem molinha, Macio. bem macia. E isso se você coloca produtos aí que contenham ácidos, por exemplo, é um perigo para você dar alergia, irritação, dermatite e desencadear uma infecção secundária. Pode. O que que significa dizer que a pele da criança tem maior permeabilidade? Ela é mais, como ela não tem a barreira cutânea, ela não é tão bem formada. Então ela tem mais permeabilidade, ela absorve melhor mais os ativos. Então, o que Hum. uma pele do adolescente que já é mais bem formada, tem todas aquelas camadas todas certinhas, então ela vai conseguir usar o ácido, por exemplo, e não vai ter aquela absorção a ponto de irritar. Na criança, já é o contrário, na criança menor, sem ser adolescente, né, na criança mesmo, a pele é mais fininha, então ela absorve melhor os ativos, e isso pode causar uma irritação maior, justamente por ela ser imatura, pela barreira cutânea não estar tão bem formada, e não ter as ceramidas todas entrelaçadas. É assim, a barreira ela é menos madura, vai? Então ela tem mais risco de você ter irritação. E quais são os tipos de reações, assim, que podem, ser desencadeadas, né, pelo uso inadequado de cosméticos e maquiagens infantis? Quais são as piores reações, assim? Não, pior reação é dermatite de contato, né, que é uma alergia super forte, que faz? Ficar vermelho, faz ficar irritado, descamando, com coceira, e aí a criança coça, e aí leva bactéria, e aí faz infecção, e aí vira aquele Demora, auê, né? tem que entrar às vezes com corticoide via oral, tem que entrar com antialérgico, às vezes tem que entrar com antibiótico. Então, não é uma coisa muito simples quando acontece uma coisa ruim. Então, a irritação, a alergia que isso pode causar, tem outros desdobramentos também. Tem crianças de alergia, faz essa alergia muito grande de coçar, então fica com cicatriz, né? Então, é bem complicado. É verdade, porque a criança não entende, né, que aquilo ali vai virar Não, uma cicatriz, que ela vai ficar ali exatamente, ela coçando. vai coçar, 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 E e pode. a pele deles é realmente, né, mais sensível. Eu tenho um filho de 17 anos que com 16, por causa da natação, aquele óculos, né, da natação, ele tem uma dermatitezinha aqui em cima do olho, que vira e mexe, ela volta. Ele usa uma vez, aí eu olho assim para ele e falo, o que está acontecendo? Aí está aqui dando uma descascadinha, assim, eu já sei que Da é do alergia, óculos. da alergia provavelmente da borracha do óculos, né? Que é Isso, alergia isso. ao látex.
Isso Isso, é então comum. você vê, tá Isso pode acontecer mesmo, mas como na idade adulta também. Mas a alergia do cosmético mesmo nas crianças está bem evidente, assim, está não, isso que bem eu ia dizer, claro. se com borracha dá, imagina com a maquiagem, né. Agora, Exatamente. doutora Vanessa, no seu consultório, assim, teve algum caso que te chamou mais atenção, que você ficou, assim, muito impressionada? Tipo: "Meu Deus, tipo, que situação", Não em foi nem, relação à nem de micronutrientes? alergia, ainda bem, mas eu fiquei assim olhando, eu falei, não é possível. A criança, a mãe da criança, comprou. Tem uma linha que é toda colorida, cheirosinha, e que tem vários, né, frasquinhos coloridos. Ela comprou todos, Ah, todos. Rosinha, azulzinho, verdinho, tudo fofinho, lindinho. Aí, quando você vai no rótulo, retinol, ácido glicólico, vitamina E, vitamina C, e a criança passando. Estava começando com uma leve dermatite já, bem onde meu você falou, né, área dos olhos, aqui no cantinho do nariz e no cantinho da boca. meu Mas a Deus. mãe comprou toda a linha, porque a linha era coloridinha, linda, linda mesmo. E a criança se encantou, o influencer falou, e a mãe comprou e veio, me trouxe para eu falar qual a rotina que a criança de 8 anos ia ter. Meu Deus. Aí Aí eu falei: "Joga você tudo ficou fora, ou você usa, e a criança vai usar só esse hidratante, esse protetor e esse sabonete, acabou". não, e o mais perigoso disso é que essa menininha provavelmente chegou na escola e disse para as amigas: "Olha, o que que eu ganhei, eu tenho, você não tem", aquele negócio, né, bem infantil da É bem cidade. infantil. E aí a E mãe aí a chega outra pra mãe começa a comprar, começa, né, então e aí que vai, mora o vai. perigo, né. É, mas tudo isso influenciado por rede social. Porque onde que eles vão achar isso, né? Aonde que pega, assim? Onde que pega referência? Rede social. Existe algum controle, Não, assim, da Sociedade de Dermatologia, consegue cobrar isso das autoridades, tipo, não. de pelo Não, menos porque o influencer tá lá não falando para a criança, ele tá falando do produto. é Então verdade. não tem como, né? Eu acho que cabe aos pais ter o discernimento e botar a mão na consciência e falar: "Não, vou procurar um dermatologista para ver o que minha filha quer usar? Ela quer usar? Então eu vou num dermatologista, para esse dermatologista prescrever uma rotina que seja compatível com a pele e com a idade". E uma coisa, que é interessante é que, assim, isso acaba virando um uso frequente, né, que é muito mais perigoso do que um uso pontual, né, porque, por exemplo, uma menininha pode ir lá uma vez, passou o batom da mãe, encheu a cara de blush e tal, acho que isso todo mundo já fez, né, uma Né, vez. Mas aí é como, né, você estava explicando, quer dizer, virou uma rotina, rotina de skincare, rotina de, né, aí que é essa tem coisa da crianças frequência. acordando mais cedo na escola para fazer sua rotina de skincare. Foi o que eu falei, assim, por um lado é bom, porque já desde pequeno vão usar filtro solar, então já entendem que você precisa disso, ok. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque você muitos pais não vêm no dermato e acabam usando produtos que não são compatíveis com a pele e podendo dar as reações, né, de irritação, de alergia e tudo mais. O lado positivo é que essas meninas Uhum. vão fazer o botox na hora certa, né, doutora? Elas com 25 anos já vão estar lá começando a fazer o botox, não vão fazer que nem eu, que só comecei com 40, 42, aí agora ficou aqui penando para, né. Não, mas tá ótimo. O botox tem que começar a partir do momento que começa a fazer a linha e você faz assim, faz a linha e a linha não some. Aí Mas qual é depois a ela idade? some. Desculpa, repete Imagina. que eu te Não, porque cortei. assim, às vezes tem gente com 25 anos que já faz, no movimento já faz umas linhas que tem indicação. E tem gente com 40 que não faz, que não precisa fazer. Então, isso tudo vai depender mesmo da avaliação do dermatologista, então não tem uma idade inicial, assim, para fazer botox. Claro que adolescente de jeito nenhum, né. Então, assim, acima dos 28, 30, já pode. E tem adolescentes que pedem Ah, para tem. você, seus colegas? Tem?
Tem mais preenchimento, principalmente preenchimento de lábio. É mesmo. E aí não pode fazer, né? Pode fazer. Eu não A partir, faço de a partir jeito de que idade? partir de que idade? Não, quando a criança já está bem formada, tem um labinho pequeno, 23, 24, já é adulto, beleza, mas adolescente não. Porque ainda está formando, as coisas ainda estão se alinhando, e aí de repente você faz algum procedimento e a criança e a adolescente, né, quando fica na idade adulta, acaba, ficando até demais, em excesso, né, então não é bom fazer nada em adolescente. Tá vendo, pessoal? E, doutora Vanessa, o que que é sensibilização precoce da pele? É isso, quando você tem quando a sua pele é exposta a um agente que vai ter exposta a um agente, por exemplo, a uma vitamina C, tá? E você vai expondo a sua pele sempre, você pode levar a uma alergia por causa daquele ativo, porque a pele era muito fininha. Então, a sensibilização precoce é isso, você vai sensibilizar antes do que você sensibilizaria se fosse adulto. E isso Certo. pode acarretar dermatites mais intensas, alergias que podem durar para a vida. Então, é isso, que é essa sensibilização precoce é uma sensibilização mais cedo, né, do que você teria. Por quê? Porque a pele da criança, ela é fina, ela é mais sensível, então tem um Delicado. risco maior de sensibilizar com produtos que ela não sensibilizaria se ela começasse a usar na vida adulta. Agora, para Isso. quem quer ficar mais atento a esse tipo de detalhe, quais são os ingredientes presentes nos cosméticos adultos que podem ser agressivos para as crianças? É legal a gente Os deixar isso bem ácidos claro. principalmente, né, ácido retinóico, retinol, retinal, ácido glicólico, ácido salicílico, quando você tem alguns conservantes ou algumas substâncias tipo PABA, tipo hidroquinona, por exemplo, então isso pode acarretar essas alergias mais intensas. Qual é, doutora Vanessa, a rotina básica, que você recomenda para cuidados com a pele infantil? Rotina básica: um sabonete para pele sensível, um hidratante que seja só hidratante, tá, que não tenha nada de vitamina E, vitamina C, seja um hidratantezinho bem simples mesmo, e protetor solar infantil. Hidratante, quando você diz, o hidratante no corpo ou no rosto também, não? Rosto. Existem hidratantes para o rosto que são super leves e que são Pode super falar a bons. marca, não tem problema não, pode falar. O que Pode que você falar? sugere? Pode, Não, pode. tipo, tem alguns da Neutrogena, que são Hidroboost, que é um hidratante que é com água. Tem uns da Eucerin, que também, que é com água. Que mais? Tem várias marcas, né, que são hidratantes para pele sensível. Então tem da Bioderma, também tem o Hidrábio. Tem várias marcas, assim, que agora a Sim. gente E acaba fugindo da maquiagem, cabeça. de maquiagem Mas, infantil, tem alguma marca que eu possa usar? hum, não. Essas Eu não tenho nenhuma marca, assim, na cabeça agora de maquiagem infantil, até porque elas são poucas, né. muito Mas poucas, tem né. que ver, maquiagem infantil, maquiagem para criança, geralmente elas têm uma regulamentação ali, um teste de cutâneo que ajuda a ser infantil, né, então E os é isso mesmo. sabonetes, que marcas Sabonetes você tipo recomenda? de pele sensível, então, Granado, Granado, Dove. Que mais? Mesmo na do Biodermo Sensível, Dove Hidrábio, Dove adu não, Dove infantil mesmo, Dove existe Dove, infantil, tá, existe, tá. tá, O Dove nada mais é do que um sabonete com hidratante, então ele é um sabonete só, então não tem entendi, problema, né, mas tem, por exemplo, para o rosto, o ideal é que seja sabonete para o rosto mesmo, isso que era o entendi, ideal, tá. entendi. Tem Eh, diferença então, né, a gente tem eu, por exemplo, diferença. faço diferença.
Tem da Então, Nivea, tem da Neutrogena, tem da L'Oréal, tem. Ixi, marca que não falta. o sabonete é engraçado, sabe que eu nem conheço muitas, porque, bom, meu filho, como eu falei, tem 17 anos, e há 17 anos eu compro o sabonete líquido da Granata, porque eu É bom, adoro, é acho ótimo, ele é ótimo, ótimo. cheiroso. Só não pode lavar o rosto com shampoo, tá? Que a gente vê Nossa, muitas pessoas falando: "Ah, eu lavei o rosto com shampoo de", não pode. Porque o shampoo é para o couro cabeludo. O rosto, a pele do rosto é diferente da do couro cabeludo. O único lugar que você pode usar shampoo no rosto é na área dos olhos. Quando as pessoas têm uma dermatite, uma descamação, e aí o oftalmologista fala: passa o shampoo Johnson, por quê? Porque a gente tem pelinhos aqui. Então, ele ajuda nos cílios e não arde o olho. Então, ok, usar nesse cenário, mas usar no rosto, shampoo não. Tem que ser agora você tocou sabonete. num ponto muito interessante. Uma vez o irmão do meu filho, o irmão mais velho do meu filho, eu falei: "Ô Lucas, eu não tô vendo sabão aqui, você não tem sabão?" Ele falou: "Não, eu passei um shampoozinho no corpo todo." E aí, você está falando dessa diferença, e acho que muita gente acaba fazendo isso. Isso é uma Acaba. coisa ruim para passar o shampoo no corpo? Não, não, no corpo nem tanto. O problema é porque, assim, no corpo, Uhum. qual é o problema de você passar o shampoo ou qualquer coisa? Vai ressecar. A gente tem glândula sebácea no nosso rosto, o principal lugar de glândula sebácea que produz oleosidade e tudo mais. No resto do Não, corpo, não tem tanta. Quer dizer, tem, mas não produz tanto óleo. Então, se você passa qualquer coisa, sabonete, shampoo, o que seja, no corpo, vai ressecar a tua pele. E aí, com o tempo, você pode ter coceira, pode ter dermatite por pele seca. Então, no banho, a gente recomenda lavar rosto, axila, mão, pé e genital, apenas. No resto do corpo, não passar sabonete, não passar bucha, foge de bucha. Não passar bucha, sério? só água mesmo. Aham. Sério, seríssimo. Então, na pele da criança, menos ainda, né? Aquelas Menos esponjinhas ainda. coloridas da Pepa, nem pensar. Não, não Sério? precisa. O ideal é não, né? E criança adora, e banho tem, o ideal do banho é ser rápido. É super rápido, morninho, rapidinho, tipo 5 minutos, sabe? Que é o ideal. Sério? Mas as crianças adoram ficar na banheira. É super gostoso, né? Deixa as crianças Muito. ficarem na Mas banheira, por quê? depois Por sai. que que não pode ficar na banheira a Por criança? causa disso, por causa do ressecamento, porque resseca Porque vai bastante. ressecando. Sabe quando vai na piscina, o dedinho fica todo enrugadinho? Então, Verdade. a água né, vai puxando, vai ficando enrugadinho, é a mesma coisa. Então, resseca, Olha, você tira a água, né? E aí pode dar coceira. Existe uma doença que chama dermatite atópica, em que realmente isso não pode, a gente tira totalmente da vida da criança esses banhos banho de mar. demorados e tal. Mas uma criança que não tem nada, não tem problema. De vez em quando, né, um banho de Assim, não espuma. tem problema, deixa a criança na banheirinha dela um pouquinho. Agora, doutora Vanessa, o que que significa um produto ser hipoalergênico, perdão, hipoalergênico para as pessoas que não sabem? Hipoalergênico é aquele produto que não tem tantos componentes que podem dar alergia. Então, o hipoalergênico, ele tem uma chance menor de dar alergia do que um produto que não é hipoalergênico. Então, Certo, cremes hidratantes sem cor e sem cheiro são hipoalergênicos. Quando você tem cor e cheiro, você já tem um risco maior de desenvolver alergia pelo corante e pela fragrância. Então, o hipoalergênico é esse, que é branco, que não tem cor e que não tem cheiro, que é o ideal. O hidratante ideal é esse, que sem cor e sem cheiro, perfeito. branquinho. Doutora Vanessa, em caso de uma reação de pele, como é que a pessoa identifica se é grave, se não é? Qual deve ser o procedimento da mãe, do pai, do responsável? A partir do momento que a criança começa a se coçar, né? Você já é um sinal de alerta. Aí, se ela fica com uma área vermelha, com descamação por cima, você vê que a criança tá se arranhando, né? É sinal de que ela está se coçando. Coceira é o primeiro sinal. E depois você vai tendo o vermelho, o ardor. Então, o ideal, quando começou a coçar,
tira tudo que está usando e leva no dermatologista. Tá. Eu ia perguntar exatamente, é fundamental, né, procurar um dermatologista, porque o leigo não vai saber identificar, né, qual é o problema que, né, que tem ali. É, Uma vez meu filho sim. teve um negócio que demorou tanto para descobrir, você vê, nem na emergência acertaram, tá, doutora Vanessa? Ah, mas emergência não acerta. Não acerta. Era, sabe o quê? Ele teve na barriga criança, uma dermatofitose. Até descobrirem, era um negócio, bom, É você uma vai saber, micose, né? Uma uma micose. micose, mas assim, até entender, né, o que que era e tal, e quem descobriu foi uma alergista, né, muito minha amiga, que pegou o livro, abriu e falou: "Ó, tá aqui, ele tá com isso aqui". E aí sim, foi com o itraconazol, né, não tô recomendando, mas foi exatamente isso, uma micose, né. E tinha tomado Predsim, e tinha tomado e aí só piorava, só piorava, só piorava. Então é fundamental procurar dermatologista, né, para não É, porque acontecer isso. as lesões de pele, elas são muito parecidas entre si. E tem alguns comemorativos das lesões que a gente acaba identificando e falando: "Não, isso daqui é uma micose, isso daqui é um impetigo", por exemplo, que é uma doença, que é bacteriana, então cada um vai ter um Sim, tratamento, né. E o dermato já está mais atento a isso. Coisa que às vezes o emergencista, ele não tem essa visão dermatológica, então às vezes ele não sabe diferenciar uma coisa da outra, né. perfeito. Doutora Vanessa, a gente está quase encerrando aqui, eu queria te perguntar qual é a idade, ideal, indicada, para que a mãe procure uma dermatologista, para a criança passar a ter um dermato, uma dermato. Olha, não tem idade ideal, tá. O que ninguém passa em dermato, né, só passa no dermato quando acontece alguma coisa ou quando quer fazer algum procedimento estético. Mas o ideal é pelo menos uma vez por ano examinar tudo, e qualquer idade, desde bebê. Pode de bebê já procurar um dermatologista para ver qualidade de pele, acaba passando hidratantezinho para melhorar tudo, ver o protetor solar ideal para cada caso, orienta, Repelente, repelente, né. repelente, orienta a mãe sobre skincare da criança. Então o ideal é passar desde sempre. É como se fosse no pediatra, né, de pediatra e passar no dermato. Eu acho Sei. que não tem uma idade certa. Todo mundo começa aí depois da adolescência, né, que começa já a ter as espinhas e tal, e aí vai. Sim, sim, Mas verdade. para ver pinta, para ver pele, dermatites e tal, antes. É, a coisa mais segura que você pode fazer é ir ao dermatologista e tirar a sua dúvida, né, se essa pinta para tirar, não é para tirar, enfim. Exatamente. Bom, então assim a gente está encerrando a nossa entrevista de hoje. Doutora Vanessa Mussupapo, muito obrigada Eu que pela sua participação, agradeço. pelas Foi um explicações. prazer. Muito Foi um obrigada, até a prazer. próxima. Obrigada, até.